E aí, amiguinhos, amiguinhas, vamos começando o Resenha Corrida, terceira edição, esse programa que a gente fala um pouco de tudo sobre o que está repercutindo no universo da corrida, sobre os últimos acontecimentos e sobre assuntos que a gente quer dar os nossos 2 centavos aí, quer dar o nosso pitaquinho, né? Hoje a gente vai falar de um triste acontecimento, já vamos falar logo no começo agora, um tristíssimo, uma tragédia envolvendo 3 corredores, né, um grupo de corredores, mas que vitimou 2 corredoras. A gente vai falar também sobre um patrocínio do Danielzinho, né? Do Daniel Nascimento, que está dando uma certa dor de cabeça para ele aí também, um pouco polêmico. Vamos falar de polêmica pura, que é a questão dos trans na corrida, né? A gente teve um caso de uma suposta fraude envolvendo essa questão polêmica e nova que tem se lidado no esporte envolvendo os atletas trans. Vamos falar também de, se der tempo, de Maratona do Rio, que está esperando 45 mil pessoas. Vamos falar da tentativa de quebra do Sub-2 do Kelvin Kiptum, que também assinou um contrato aí também, que esquisito contrato. Mas vamos falar de tudo um pouco. Então fica com a gente hoje que vai ser bom, certo? Bom, começar com uma notícia triste. Esse programa hoje a gente vai dedicar para 2 atletas que neste final de semana faleceram num acidente trágico. Foi no município de Itaguaí, que é São Paulo, né? E um motorista que estava fazendo lá uma ultrapassagem perdeu o controle e atingiu rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, SP 249, e atingiu 2 corredoras ali, que estavam com um grupinho correndo no acostamento, imagino eu. A notícia não especifica exatamente onde elas estavam ali e tal, mas é a Benedita Edna dos Santos, 42 anos, que faleceu no local, e a Márcia de Souza, de 35 anos, que foi socorrida para Avaré e depois faleceu, né? E ainda teve uma terceira pessoa que também ficou com ferimentos, mas sobreviveu, né? Triste, acontece com uma certa frequência no nosso esporte, no seu esporte, toda hora, né, Mambinha? Com ciclismo, eu acho que a estrada é mais o quintal ainda do triatleta do que do corredor. Não é todo corredor que se aventura aí pelos acostamentos, mas é triste e dá realmente, quando você vai para um cenário de rodovia, vou começar por você hoje, Mambinha, vou te convidar a ser o primeiro aqui. Você que está direto treinando de bike na estrada, você acha que tem alguma chance de defesa quando o corredor ou o ciclista, alguma chance da gente não ser o elo mais fraco dessa história? Boa noite, pessoal, tudo bem? Começando, infelizmente, com essa notícia triste, né? Nem sempre é só na estrada, né, Michael? A gente teve um exemplo de um corredor aqui de Sorocaba que foi atropelado também na calçada e teve uma das pernas amputadas. Um corredor bem conhecido, me fugiu o nome aqui dele agora, que treinava praticamente todos os dias e também aconteceu uma fatalidade. Graças a Deus não perdeu a vida. Agora, quanto a treinar no acostamento, realmente é perigoso, né? Porque a gente envolve velocidade, né? Então, quando você está com um carro numa velocidade um pouco mais baixa e acontece algum tipo de imprevisto, dá tempo de você tomar uma ação mais rápida, né? Mas quando você está numa certa velocidade, às vezes a sua ação causa acidente, né? Igual aconteceu nesse caso. Pelo que eu vi na reportagem, o caminhão foi desviado de um grupo de ciclistas, o Celta, foi um Celta que atropelou as pessoas, né? Estava fazendo uma ultrapassagem, quando o caminhão desviou, não ia dar, como ele estava fazendo uma ultrapassagem, não ia dar para ele jogar para o acostamento do lado dele, ele jogou para o acostamento do lado contrário. Foi quando ele atropelou as pessoas. Então, foi numa reação, né? Foi uma fatalidade e, infelizmente, não tem muito o que fazer, né? Pelo jeito, as pessoas estavam correndo no sentido contrário da rodovia, né? Que é o ideal, vamos dizer assim, para você ter um tempo de reação. Mas como rodovia envolve velocidade, infelizmente, é muito difícil de não acontecer um acidente fatal, né?
Minha solidariedade aí aos familiares. Ô, Mambinha, o triatleta, ele vai muito, né, pedalar, você vê os pelotões, e tem muito acidente grave, né, porque como anda tudo muito junto, às vezes acontece alguns verdadeiros strikes, né, difícil pegar um ciclista, né, quando pega. Mas o pessoal volta. É meio que um risco inerente à atividade, assim, o pessoal encara que, assim, dá para treinar em ambiente urbano, em tese com menor risco. E aí, é um risco calculado, é um risco assumido, melhor dizendo, no caso, quando vocês saem, vamos falar de pedalar, porque faz parte de uma rotina quase que semanal do triatleta. Nesse caso, eram corredores, tem muita gente também que corre de grupo em acostamento. Mas no caso teu aí, que você faz, adota desta prática toda hora. Se você for analisar a gente que mora em Sorocaba e região aqui, a gente tem praticamente 2 pontos para treino, né? Um que é a rodovia João Leme, que daí engloba a rodovia que vai para o Provida em Araçoiaba. Quando você está na João Leme, é acostamento. Quando você vai para Araçoiaba, você pega uma vicinal e não tem acostamento. E a segunda opção é a Esteca, que é um trecho urbano, e o pessoal costuma treinar lá de terça e quinta à noite. Para o tamanho de Sorocaba, para o tamanho da região de Sorocaba, para você ter uma ideia, pouquíssimos lugares, né? Quase que sem opção. Então, o triatleta, ele, quando acha uma estrada que tem a mínima condição de rodar, o mínimo de segurança, é onde ele costuma fazer os treinos, né? Então, é mais por falta de opção mesmo. Eu vejo... Tem cidades aí que o pessoal tem autódromo e a galera treina no autódromo. É bem interessante, você evita qualquer possibilidade de acidente com carro, mas na nossa região a gente não tem isso, né? Então, a alternativa é ir para a rua, para as estradas. E o fator de voltar, Maico, que se você for analisar, existem fatalidades, mas graças a Deus são poucas. Se você for ver, a gente treina toda terça, quinta, sábado. Tem gente que treina até mais que isso. Cada treino é em uma média de 1h15, 1h30. No sábado chega a 3, 4 horas. E graças a Deus o número de incidentes é pequeno. Então, teoricamente, a gente não que se sinta seguro, mas se sente o mínimo confiante para conseguir treinar, entendeu? Bom, amigos, ante todo, meus sentimentos e pésame da família de Benedita e Márcia, não? Lo que eu não entendi ainda, não? É corredores com rodovia, não? Não entendo onde encaixa isso, não? Lembra... O Kiki, só um adendo. Quando agora, nessa segunda vez que eu fui lá para o Sem-Cado Frio, eu estava com um amigo lá, de Caruaru, né? E lá todo mundo treina em rodovia, né? Além da prova lá ter acontecido em rodovia, e acabei sendo atingido pelas costas por uma moto, mas hoje eu vejo o livramento que foi, mas na véspera, assim, as pessoas já estavam treinando na rodovia, porque a cidade é muito muvucada, especificações de Caruaru. Então, quando você vai Brasil afora, tem muitos lugares que é uma prática mesmo, que é o único lugar que você consegue desenvolver, né? Ou que tem uma reta, ou são cidades montanhosas, e a hora que você vai para a rodovia, você tem um pouquinho mais de... Tô falando porque, assim, tem lugares que é cultural treinar em rodovia, ou é a única opção mesmo. Bruno, desculpa, Michael, eu entenderia o treino, o que não entenderia é uma prova, não? Porque uma prova, por mais que você quisesse, você vai 3, 4 corredores, um ao lado do outro, não? Mas elas estavam treinando, Kiki. Lá foi treino. Era um treino em grupo da assessoria, né? Mas era um treino. Bom, então, e no caso de Jesse, que comenta dos atletas, a maioria que eu vejo tem um carro de apoio, não? Que está atrás, como que de uma forma ou outra avisando a los carros que na frente tem
grupo de ciclistas, ¿no? ¿Cierto? Mas é complicado, Kiki, só para você ter uma ideia, sim. né? Você não treina com assessoria todo dia, porque assessoria, por exemplo, a minha aqui de Sorocaba, a gente treina terça, quinta e sábado. Cada turma vai num horário. Tem gente que começa a pedalar 5h30 da manhã, 6, 7, 7h30. De sábado, a gente tem o apoio de uma moto. Mas ainda assim, a gente está num grupo de umas 40 pessoas pedalando, você imagina. Cada grupo também tem o seu treino. Então, por exemplo, a gente faz o aquecimento junto, no percurso que dá aproximadamente uns 10 quilômetros por aí, 10 a 15 quilômetros, e aí quando começa o seu treino, né, você tem sua velocidade, você tem sua potência, o grupo dispersa de um jeito que é impossível você acompanhar. Então, os mais fortes vão lá para frente e vai criando os grupinhos, né? E aí a moto fica passando, vendo se não dá para pastorear todo mundo, né, Mami? Tem hora que a moto fica meia hora sem me ver, por exemplo, entendeu? Sim. É muito difícil, que o percurso é grande e são muitas pessoas, né? Sí, es lamentable porque también en Europa grandes corredores de Tour de France o Giro de Italia han fallecido, ¿no? Por accidentes de carro atropelando ciclistas. ¿No? Es una cuestión mundial, no só no Brasil. Ô, Brunão, aí na Itália o pessoal tem o hábito de correr em rodovia? Correr um pouco, não, acho que não em grande rodovia como no Brasil, assim, mas corre muito em estrada secundária, esse tipo de percurso, assim, tem. Aí, geralmente é rua de mão dupla, estrada de mão dupla, assim, então você vê uma outra pessoa correndo, não é muito normal. Você vê mais o pessoal do ciclismo fazendo esses percursos aí de ciclismo, aí você vê direto, assim, pela estrada, pela rodovia, eu nunca vi, né, para ser bem sincero, mas por essas estradas é direto. Agora, corredor não, corredor normalmente vai mais ou para a cidade mesmo, ou para rodovias secundárias, assim. Eu não lembro de ter visto recentemente, assim, uma notícia de acidente nesse sentido por aqui, não. Eu sei que acontece, mas não lembro de ter tido nenhuma recente. Ô, Bolt, o problema, eu acho, que é infraestrutura. É infraestrutura de cidade, assim, eu acho, né? Porque o cara sai correr na rodovia porque não tem um parque na cidade, não tem uma ciclovia na cidade, não tem um lugar adequado para ele treinar a corrida. Então, eu acho que isso que é então, ele corre esse risco, porque se não correr esse risco, não tem onde correr, né? Se você vai correr no meio da rua, atravessando calçada, que também você corre o risco de ser atropelado também, né? Ou acho que alguma especificidade, né? Lembra, Maminha? A gente fez todos os treinos da Conrads em rodovia, porque a gente queria imitar o que a gente ia encontrar lá, né? Então, tinha uma intenção por trás, né? Ô, Bolt, não preciso nem perguntar que tá fácil de te arrastar para uma prova em rodovia ou mesmo treinar em acostamento, né? Não é à toa, né? Ah, não, gente, eu até entendo, assim, tanto no interior do Nordeste, como você falou, aí o pessoal treina na rodovia porque as cidades são pequenas, né? Eu puxei agora aqui o mapa de Itaguaí, quer dizer, é um bairro aqui de Sorocaba. A gente fala, aqui é fácil treinar na rua, e mesmo na rua a gente tá sob risco. Você quase foi atropelado esse final de semana. Você, né, Marco? Não foi? Com a Kombi? Ou você mentiu a gente? Falou com a Kombi? Ah, mas não, depois... Então, mas assim, é muito fácil, mesmo na rua, é muito fácil acontecer acidente. Até entendo o tamanho menor dessas cidadezinhas e a chatice que deve ser treinar aí, mas devemos evitar rodovias, né? Porque por mais que o motorista aí aparentemente não tinha nada de errado, mas perde o controle a 120 por hora, vai dar cagada. E agora, quando mais me arrastar para uma prova dessa, fora de chance, você tá louco. Eu não caio nessas ciladas, não. Eu precisei tomar um susto, para mim também tô fora. E outra, né, gente, esse negócio de correr na contramão, beleza, mas ninguém tem instinto aranha, né? Vamos combinar um carro vindo a 120 fora de controle, o que você vai poder fazer? Você vai o quê? Você não...
pouco chance tem, né? Não tem tempo de reação, né? Então, assim, você exponencializa o risco, ponto. E de novo, vou falar com o GC, nós triatletas, né? O pessoal me zoou aí que eu só treino no rolo, mas eu tenho medo de ir para rodovia, e então eu acabo treinando só no rolo mesmo. Minha bike fica aqui full time no rolo aqui, pode me zoar, me zoou. A bike do Bolt é ergométrica, ela se transformou, né? Vocês acham que o meu estrada, ela vai falar, o que é isso, estrada? Eu quero ver você colocar a sua bike na largada de uma prova lá, ela vai ficar parada, não vai sair. Vai pra cá. Vocês acham que eu era bunda mole na natação? Meu, Mambinha, você acha que eu era bunda mole na natação, minha curta vida no triatlo? Eu nunca pedalei em estrada. Nunca fiz um treino em estrada. Para falar a verdade, aquele dia a gente foi em Romeiros, né, Bolt? A gente foi em Romeiros, que é um reduto, passa carro, mas é um reduto de ciclismo. Mas eu me cago de medo também. Vamos para a próxima pauta. Ficam aí nossos sentimentos para a família das corredoras, né? Isso aí. Próximo assunto, vamos falar do Kiptum. Kiptum, ele que simplesmente tem 2 horas e 35 segundos. O homem que chegou chegando, novíssimo, dizimou o recorde mundial da maratona de Kipchoge e anunciou, já 2 em 1. Ele anunciou uma parceria com a Masfit, né, que faz uns relógios aí de qualidade duvidosa. De quebra, no texto do post, eles já anunciaram que eles ficam muito felizes dessa parceria, a Masfit, na verdade, falou, porque ele vai para Roterdã tentar o Breaking Two numa prova. Lembrando que o nosso Kip... Paris? Não, Roterdã. Roterdã, que é Holanda, né? Que é uma prova muito boa. Já ouvi falar que essa prova é uma das provas mais top que tem para mimos. Diz que é muito legal fazer essa prova, muito caprichada, assim. É em abril agora. Quem falou para você? Há um ícone da corrida, cara, que eu jamais vou dar uma publicidade gratuita para ele, mas um verdadeiro ícone que poderia, inclusive, ser coelho de Kiptum. Mas, primeiro, não, o Kiptum estava merecendo um patrocínio de uma marca mais conceituada, que meça direito. O Kiptum não vai usar a Masfit para ver o tempo, vai dar cagada. Eu conheço um monte de gente que esse relógio larga na mão. Ó, depois que, amiga, você vai nessa que vai dar ruim. Mas... Acabamos de perder um sponsor. Não, eu falo eternamente, porque vocês não têm noção da quantidade de pessoas que procuram o canal para falar que compraram a Masfit e ele parou de funcionar com 4 meses. É uma bomba. Você não tinha montado o saque do canal Corredores? É para isso mesmo. É para isso. Não, mas pelo amor de Deus, eu tiro umas dúvidas de Polar. Agora a Masfit não dá para mim, não. Não, mas porra, ele merecia uma Polar, uma Assunto, uma Garmin, né? Mas, os Chinocas foram lá e, botaram dinheiro, pô. Deixa o cara ganhar dinheiro. A Masfit que é Xiaomi, né? Xiaomi. Xiaomi the money. Mas, caras, o Kip lá que foi lá em Viena, 2019, tinha corta-vento, tinha laser no chão, tinha tudo, estenderam o tapete vermelho. Depois do Breaking Two da Nike, que ficou no quase, ele foi lá em Viena, com transmissão ao vivo deste canal, uma madrugada emocionante, que ovacionando, bacana, né? que emocionou-se naquela noite, naquela madrugada. Tivemos a maior audiência da história das nossas lives, africanos em peso acompanhando através do canal Corredores. Foi uma madrugada épica. E a gente transmitiu naquela ocasião, mas assim, não valeu, né? Valeu para mostrar que é possível. O homem, já diria um bordão esportivo aí de alguma dessas marcas, acho que é do próprio Kip, que é nenhum homem é limitado, não é verdade? Mostrou que é possível, mas daí os caga-regra de plantão naquela ocasião falou, mas daí para uma prova tem anos, pode botar década aí. E agora tá todo mundo pianinho, porque todo mundo acha que capaz que dê. Capaz que dê. Engraçado. Final de contas, na verdade, o Kiptum... Os caga-regras, hein? Outros, que não sou eu. Outros.
esta regra específica eu não caguei, eu caguei em outras várias, mas vocês entenderam. Mas meninos, e aí? O homem bate? É agora já? Tá pronto? Amadureceu? 35 segundos. É logo ali. Cara, muito ele tem que baixar menos de 1 segundo por quilômetro, né? No pace dele. Tipo, Cara, eu tenho fé que nos próximos anos... Falem um por vez, senão fica uma mistureba. Falem um por vez. Vai lá, Kiki. Brunão, Kiki. Eu tenho fé, cara. Eu acredito sim que nos próximos anos essa marca vai estar como toda marca esportiva, ¿no? Como la mayoría de las marcas esportivas, antes de la milla, en menos de 4 minutos, bla, 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 bla. Mas eu tenho fé, cara. Por que não? Por que não desejar que cara quebre esa marca, ¿no? Porque yo lembro ese día que de la live de Kipchoge, con toda esa estructura, ¿no? Porque fue un show, ¿no? No fue una corrida, fue un show, un buen show, un show bonito. Varios, entre aspas, blogueros aquí de Brasil falaban que no, que era imposible, bla, 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 ¿no? Sin motivo nenhum. Eu não vejo por que você deseja que isso não seja feito. Ao contrário, eu desejo que isso seja feito, não? Certo? Não é nem desejar, acho que duvida, né? Tem uns que duvidam. Então não fala. 35 segundos, bicho. O cara tirou uma porrada do tempo do Kipchoge. Vai duvidar 30 segundos? É questão de tempo. É tempo. Brunão, Gessé, para a gente já começar a entrar no próximo assunto. Aí, se você tivesse que fazer uma bet lá na bet nacional aí, você apostaria no sub-2 do Kiptum ou no sub-4 do Kiki? Puta vida. Nossa. Que vem primeiro? Qual sai primeiro? 10 euros. Quantas odds estaria pagando o Kiptum e quantas odds estaria pagando o Kiki? Eu apostaria no Kiki para tentar ganhar mais dinheiro pela zebra. Para ganhar mais. É quase 1 para 1, né? O Kiki deve estar pagando 1 para 50. Então. 1 para 42. Quando quebra ou não? A Rotterdam, que você viu aí? Acho que é 12 de abril. 12 de abril. O pior que logo que saiu a notícia dele que ele ia correr para tempo, eu fui ver de fazer a inscrição, já está esgotado. Rotterdam seria uma provinha para ir, né? Seria uma provinha para correr. Então não vai sair o recorde mundial, porque as últimas 2 vezes que saiu o recorde mundial, eu estava na prova. Tava na prova. É verdade, eu também tava. Eu e o Bruno estávamos. Mas quando saiu o primeiro do Kip, eu também tava. Eu entrei lá, fui seco, falei, puta, eu vou fazer, tá decidido, vou fazer a Rotterdam, entrei lá. É verdade, eu e o Mambinha. Mas a maratona não tem mais. Agenda sorte para esse povo, porque na primeira eu e o Mambinha tava. Foi muito legal, você tá lá a gente tava no quilômetro 30, os caras com placa falando que o Kip tinha batido o recorde mundial. E vocês também, né? Depois a gente tava em Berlim e depois tava em Chicago com o Kiptum. Em Chicago agora, que ele bateu o recorde agora. Verdade. Somos pé quente. Então o recorde mundial vai ser quebrado em Londres ano que vem. Boa. Não sei. Mas o Kiki vai para sua tentativa de recorde mundial pessoal em setembro, em Buenos Aires. É isso, né, Kiki? Não vai ter tentativa. Esse ano vai ser uma tentativa só, né? Tentativa número 8. Uma só. Que tentativa é essa, Kiki? 8? 6? Não, eu nunca. Cara, para com isso, cara. Para com isso. Meus planos são maiores que isso. Já vocês vão meter toda a língua, sabe aonde depois. O Kiki postou uma foto esse final de semana. Olha só que sem educação você vai meter a língua, sabe aonde depois. Vocês pegaram? O Kiki deve estar querendo qualifier para. Qual que é seu qualifier para Boston, Kiki? Será que vamos lá. Ninguém falou que era stand-up esse novo programa agora. Vamos trabalhar com metas mais conservadoras, gente. Vamos começar a falar de Boston agora? Mas o Kiki postou uma foto esse final de semana, tá com o corpício enxuto, hein, Kiki? Parabéns. Cara, tenho que perder 8 quilos de aqui a agosto, julho, por aí. Aí depois, estou bem. Estou indo aí. Cara, agora que Bruno... Viu, você não começa assim... Você sabe que os idosos perdem massa muscular, então não vem falar de perda de peso como sendo algo bom, não. Só músculo indo embora, venezuelano. Você tá comendo fast food e tá perdendo peso. Não fale de idoso, porque você ainda não chegou lá.
Se é que chega lá, não sabemos ainda. Com que idade que para de pagar o ônibus? Que 45 falta quanto para mim? É 5 ou é 15? 15 anos. 15 anos, tá bom. Espero eu chegar lá. Você já avô para essa época. Bom, com 15 anos, essa eu não entendi. Como? 15 anos para 60. 60 anos que você para de pagar ônibus. Entendi. Viu, Kiki? Mas então não tem essa. Seus objetivos são maiores que o Sub-4. Você está pronto para revelar seus objetivos ou mais para frente? Sem dúvida, sem dúvida. Você está com esse saco cheio, sobretudo o tio Michael. Sub-4. Mas, cara, eu tenho que fazer hoje em dia, nesta idade, aos 61 anos, ok? Tenho que fazer 3,50. Mas se eu me mantenho em 4, daqui a 2 anos, não? Estou em Boston. Então, a única coisa é manter, né, Piqui? Tem que fazer. Claro, tem que manter o corpinho. Mas para isso que estamos treinando e manter um corpinho lindo e belo como está agora, não? Você está contando, então você está contando que você tem que durar mais 2 anos, é o desafio número 1. Aí você tem que chegar às 4 horas, coisa que perdeu você 8 quilos. Desafio número 2. E você precisa que a gordura de Boston, que se mantenha às 4 horas, que não vire um 3,58, porque sempre tem aquela gordurinha que corta a galera. Então, assim, é uma soma de variáveis que o Elon Musk vai povoar Saturno, mas não saiu ainda você em Boston. Mas vamos comparar. Eu vou casar no bet. No bet do Danielzinho, eu vou casar essa. Sai habitações populares. Sai CDHU em Saturno, mas ainda não deu essa junção de fatores que te bota em Boston. Mas compara a minha com a sua. E aí já era. A minha? Mas nem de Uber. Mas nem de Uber sem trânsito eu chego em Boston. Não dá. Eu acho a minha, eu cheguei a 10 minutos de distância. Sem gordura, né? Sem gordura. Eu acho que o Mambinha nos bota em Boston novamente, hein? Eu acho. Agora você imagina que de todo aqui, é mais perto sou eu. É o mais perto. Em minutos? Silêncio. Não, porque você tem quanto? Você tem quanto? E precisava de quanto? Eu baixar 5 minutos só. 5 minutos? Então, 1 quilômetro. Então, mais próximo. Eu vejo lá na final, eu vejo Boston. Vejo a chegada. Já é Boston na Austrália, Kiki. Eu diria que você já é Boston na Austrália. Daí eu vejo também, Kiki, porque o meu é 10 minutos. O meu é meia hora. Bom, vamos lá para meia hora também. Mas está o mais próximo. Está o mais próximo da gente tomar banho, esperar. Mas tá o mais próximo não significa tá o mais fácil, né? Exatamente. Bom, mas sem dúvida. Ô, Brunão, você meia hora ainda? É 3h10 o teu? É a mesma idade nossa, 3 horas. 3h05, né? Não, acho que não é o meu com 45 anos é 3h20, acho. O nosso é 3h10. Eu acho que é 3h05, se eu não me engano. Depois dos 40. Entre 40 e 45, acho que é 3h05. Acho que é 3h10, Brunão, se eu não me engano. Mas assim... Saiu o recorde mundial. Tô postando no Kipitum. 2 minutos. Para fechar aqui o assunto Kipitum, ninguém tem cu aqui de pôr dinheiro contra o homem, né? Que acha que seja impossível, né? Cara, não, é possível. Michael, lo que yo lamento del lado mío, que desconozco a él, que le pasa, dónde mora, esa historia de él, você más conoce por motivos obvios, ¿no? A Kipchoge, ¿no? Solamente eso, do mío lado, ¿no? Me explico, ¿no? Mas debe ser un puta corredor, sin duda, ¿no? Etcétera, ¿no? Ele é muito novo, né? Ele é muito novo, tem muita lenha para queimar aqui. Ele vai. Sim, sem dúvida. Ele vai atingir coisas absurdas ainda, ele vai. E outros, né? Tem uns par de equipe aí que correm demais e umas tecnologias saindo e tal. Mas não é coincidência, Kipchoge e Kikitum. Vamos para o próximo assunto. Kikitum. Ele já transformou em Kikitum.
O próximo assunto diz respeito ao nosso Danielzinho, que o Danielzinho, o negócio é o seguinte, o Danielzinho, ele anunciou, eu queria saber a opinião de vocês, mas é um cara que ele chegou, ele tomou a marca do Ronaldo da Costa, né? Ele tem o melhor tempo, sul-americano, né? Da maratona. Só que o Danielzinho, ele tem uma coisa, cara, ele tem uma dificuldade para virar ídolo, porque ele tá sempre com alguma historinha e você percebe que o cara não é ídolo ainda porque o corredor não passa pano. O corredor, ele dá umas questões. Ele ainda tem que lidar com muitas cacetadinhas, né? Ele teve episódio lá dele desmaiar numa prova que supostamente ele forçou demais. Ele teve a história do atraso, que ele não chegou a tempo para disputar. Enfim, ele tem uma puta marca, mas você percebe que ele ainda não tem aquele carinho do corredor brasileiro, assim. Fez uma opção muito inteligente de treinar com os melhores lá no Quênia e tal. Talvez isso tenha distanciado um pouquinho ele. Aí, lá no começo, já circulou uma notícia de que ele poderia se naturalizar em outro país, e daí o brasileiro já falou, pô, o cara mal despontou, ele já quer debandar para outro país, acabou que nunca foi, ele segue sendo brasileiro, né, não se naturalizou, não tem dupla nacionalidade e tal, mas sempre está dando uma noticinha extra-campo que dá pano para manga. A mais nova do Danielzinho, que já tem 2 semanas, mas a gente queria tratar aqui, ele anunciou um patrocínio com site de apostas, ele é patrocinado agora pelo Bet Nacional. E quando ele anunciou, lá segurando o celular, Bet Nacional, um negócio legal para qualquer atleta, que é uma grana entrando num esporte que tem pouquíssimo apoio, ele tomou muito pau, né? Mensagens de apoio. Então, assim, ó, rapidamente entrando aqui na postagem, a postagem foi dia 17 de janeiro, quando ele anunciou pela primeira vez. Então tem, por exemplo, aqui um cara falando, eu atrelaria a minha imagem a marcas que promovam saúde, gestão de imagem para atrair confiança e mitigar riscos desnecessários. Outro fala, só uma dica, caso você tenha responsabilidade, não aposte. As grandes... aí tem... hate pelo hate, né? Há grandes chances de desmaiar no quilômetro 28 ou 30. Então apostem nisso. Enfim, dá margem para hate, né? Outro aqui fala: poucos olham para o esporte, principalmente sendo atleta preto e na corrida de rua. Valeu, Bet Nacional, por somar a um atleta gigante, né? Tem apoio também, não é só paulada, não. Mas por que desse clima, né? Porque sites de aposta estão envolvidos em escândalos diversos, aí, principalmente no futebol, onde já se descobriu muito cara entregando resultado, né? Mas e aí? Pô, ninguém apoia. Quando põe dinheiro, o cara toma. E aí? Pagar as contas do cara, ninguém quer, né, bicho? Foda acertar, hein? Exatamente, né? Eu acho que é o mesmo caso que eu falei aí do Kiptum. As pessoas falam e quem vê tem uma fila de patrocinador lá querendo patrocinar o Danielzinho. Você acha que ele não optaria por receber patrocínio de outro tipo, de alguém associado à saúde, né? Tivesse lá um Sírio-Libanês, uma Amil, uma Bradesco Seguro, parece que tem uma fila lá de gente patrocinar e ele falou assim, não, vou escolher essa aqui que é o maior salário, é o maior valor de patrocínio. Não é isso, a gente sabe da realidade. No falecido Corredores de Segunda, a gente entrevistou uma vez o Solonei, que expôs todas as dificuldades do atleta profissional. É uma vida muito curta, embora maratonista ainda tenha uma longevidade maior. E aí aparece esse monte de caga-regra, mas é o mesmo caga-regra que está comprando camiseta de time de futebol, que hoje todos grandes times são patrocinados, tem uma bet lá que patrocina. Todos. São Paulo, Super Bet. Todos, os 4, só a Crefisa que não tem ainda, né? Que acho que é a única. Aliás, o Palmeiras, que é patrocinado pela Crefisa. Os outros 3 grandes de São Paulo, o São Bento aqui de Sorocaba tem uma bet, não sei o que lá, patrocinando. A bet própria. Bet do Bentão. Então, o próprio time agora tem a bet. Então, gente, é muita hipocrisia de quem tá falando. Parece que o cara tá uma fila de patrocinador aí.
Sim, eu concordo com o que o Michel falou todo. Apoio Michel no comentário. Caramba, eu não sei se o teu Como comentário diz o foi muito advogado assertivo lá, ou bateu preguiça no sigo Kiki, Bolt. Ele acompanho basicamente o- assinou o cheque em branco. É que acho que eu fui tão enfático que se alguém tem alguma opinião contrária, acho melhor não falar, né? Mas acompanha o relator, né? Não se sintam constrangidos. Acompanha o relator, o famoso acompanha o relator. Só por dizer, eu acho que um negócio muito importante antes de ouvir os coleguinhas no Bet Nacional especificamente, você não consegue apostar em corrida, tá? Até porque, vamos combinar, o apelo de corrida, você vai acertar a ordem, não é um esporte muito apostável, né? Então, assim, você tem os joguinhos aqui que você pode jogar e futebol. Basicamente é o que movimenta o site, né? É importante colocar isso, porque o que é o medo da turma? Que ele entregaria uma corrida para ganhar muito dinheiro numa aposta, sabe assim? Sabe então, o que acontece? Esse medo vocês não precisam ter, gente. Aí, quando essas mesmas pessoas que estão criticando, é a mesma que igual quando apareceu aquele atleta do atletismo que estava treinando no terreno vazio do lado de casa, arremesso de peso, né? O atleta do atletismo. É o gigante lá, que parece esqueci o nome dele, mas aí essas mesmas pessoas, elas que criticaram, podia uma marca aparecer para patrocinar o cara, não sei o quê, papapá. Aí quando aparece uma marca querendo apostar no atletismo, seja via um maratonista, alguma outra coisa, aí o pessoal critica. Eu queria criticar para as empresas Romani. Essas empresas saírem do futebol e virem para o atletismo, né? Acho que eu apoiaria mais ainda, né? Se esses bets viessem para o atletismo. Lo que poderíamos pensar es por qué es un esporte individual, ¿me explico? No es un deporte llamativo, no es vóley, no es basquete, que lleva público y ve la marca. Esto es un deporte individual que es muy reducido, ¿no? Hay gente que se va a Brasil, que cada uno va a correr en Nueva York con la camiseta, y hay gente que corre en Nueva York con la camiseta de la empresa. ¿Cuántas personas asisten a la corrida de Nueva York? Los de siempre, somos los de siempre. ¿Me explico? No aumenta si fuese una corrida 21K de la Bet en San Paulo, maratona Bet de São Paulo, ya viria um pouco mais interessante o negócio como mas é um início, né, Kiki? Quem sabe não chega também. É um início, né? Quem sabe não chega também, bom, né? Sem dúvida. Talvez pode ser até um teste, né? Sim, ou essa empresa acaba atraindo outras que são concorrentes dela também e fomentando mais o atletismo, né? Mas eu acho válido também. Eu acho que tem órgãos competentes que liberaram isso, né? Hoje é algo liberado. Se é algo liberado, é algo regulado. Se é algo regulado, não tem por que o cara não aceitar o patrocínio, né? Existe algumas acusações aí de combinação de resultado, uma coisa ou outra, mas sempre tem a punição, né? O pessoal indo atrás disso. Então, a quem compete fiscalizar, fiscalize, e ao Danielzinho, sucesso, que o dinheiro seja bem empregado e que te traga sucesso na carreira. Taca ali pau. Ahora, Jesse, imagine este canal Corredores com um sponsor assim, não? Bet. Kiki do céu, se eu te falar quantas vezes eu recusei o Tigrinho, nossa senhora, graças a Deus. Mas a gente não pode confundir as coisas também. Não, o Tigrinho é outra coisa. Tigrinho, não, mas eu digo assim, aposta de jogo, até eu tenho um problema pessoal com o jogo, né? Familiar. Mas sim, completamente, tanto que não é caracterizado como jogo de azar, é escancarado e tem tudo que camisa de time, né? Você tá apostando, é igual a loteria esportiva, você tá apostando em cima de um evento esportivo, não em cima de uma máquina programada para pagar 1 em 1 milhão, né? Totalmente diferente. Então, Danielzinho, gasta com nós, chama a gente para uma cervejada. Bora, tô dentro. Aqui você viu, Danielzinho, aqui você tem apoio total. Gasta o seu dinheiro e manda cagar essa turma aí. Bando de invejoso. Queria morder uma grana e não consegue. Não chamou a atenção do Bet Nacional. E o Bet Nacional? Oi, nada, falamos umas 14 vezes teu nome aqui, né? Depois o Pix eu vou deixar na descrição. E para nós fechar o caixão aqui, vamos
a gente encerrar a coisa, eu deixei o mais espinhoso para o final, viu, gente? Eu peço que, olha, vocês tentem evitar as pessoas com tochas na porta do canal Corredores Enterprises, aqui a nossa sede aqui. Vocês sabem que no Jardim Piratininga. Enterprise fica na casa do Michael, então vai todo mundo para lá. Mas não, pelo amor de Deus. Eu vou. Uma notícia envolvendo este universo trans, uma realidade muito nova, né? Essa história dos trans, muita polêmica envolvida, pessoas que se nascem com sexo, se identificam com outro, algumas passam por acompanhamento hormonal para fazer a transição, enfim, tudo muito novo, muito polêmico, e o esporte sempre repercutindo notícias quanto a isso. Só que isso também é tudo tão novo que dá margem para picaretagens, né? Então eu vou ler uma notícia aqui que aconteceu numa prova trail de uma aparente picaretagem, né? Aconteceu assim, ó, vitória de atleta trans em prova trail run levanta debate na Espanha. Essa corrida aconteceu em dezembro, mas só agora a Go Outside, que é uma publicação bem conceituada de esportes outdoor, trouxe à tona, né? A prova mesmo aconteceu em 26 de dezembro. Mas o que aconteceu foi o seguinte: um atleta trans venceu a categoria feminina da Cursa de Nauta, de Nadaut, foda-se. Uma tradicional prova de corrida de montanha que acontece na província de Barcelona. O corredor em questão, chamado Quim Duran, inscreveu-se desta vez com o nome de Quima na categoria feminina. A lei trans catalã propõe que a participação em competições esportivas e acesso a vestiários aconteça de acordo com a identidade manifestada pelo atleta. Ou seja, falou que é mulher, eu pareço um homem, visualmente eu posso ser confundido com homem, mas eu me identifico como mulher, aí beleza, a lei catalã permite. Apesar disso, a experiente trail runner Azara Garcia foi uma das atletas que se manifestou contrariamente à participação de Quima, né? Isso é uma piada diante dessa situação, eu não participo mais da prova. A gente já viu isso acontecer em outras modalidades esportivas, atletas boicotarem porque um determinado atleta ou uma determinada atleta entrou na história. Nas redes sociais, Quima, por que deu quiprocó? Porque aparentemente esse cara nunca foi Quima, coisa nenhuma. Naquele dia ele resolveu acordar Quima. E nas redes sociais, Quima aparece com o nome de homem e não há nenhuma informação ou imagem que aluda a essa condição de trans. Aparentemente foi naquele dia, foi a estreia. A primeira vez que ele se identificou como trans, né? Segundo o Mundo Desportivo, que é uma publicação lá, a organização do evento explicou que foi pega de surpresa porque nunca havia acontecido nada parecido antes, né? Quima foi parcialmente e à espera de uma solução por parte da federação, premiada como vencedora da categoria feminina, levando a melhor sobre Laia Montoya. Então tá assim, subjúdice, né? Tá preso lá e é isso. A questão aqui a gente nem vai entrar na questão de trans e tal, porque a gente não é autoridade, não tem o chamado lugar de fala e tal. Mas eu queria ouvir dos coleguinhas esta questão desta nova realidade envolvendo o esporte. Opinião de vocês, assim, porque dá pano para manga e muitas pessoas têm uma opinião que eu acho que, por enquanto, porque tem tudo, né? Hoje você tem transição feito desde criança, antes do desenvolvimento ali, então você, em tese, um menino, ele passa pela transição e se torna de fato uma menina, mas será que tem algum resquício de tratamento hormonal? Será que vai ter em pé de igualdade? Ou depois de adulto, um rapaz que decidiu se transformar em menina, fazendo todo o tratamento hormonal, ele tem uma vantagem competitiva sobre as meninas, ou a questão de fibras musculares vão continuar dando uma vantagem para ele, enfim. O bagulho é tenso, a ponto de não haver consenso nem nas esferas médicas, né? Mas não é mais fácil separar? Não é mais fácil competir meninos, meninas e trans, de repente, para não criar esses celeumas? Eu queria saber a opinião de vocês aí. Cuidado onde vocês pisam. Bom, tem regras, ok? Não é que
hoy yo soy hombre y mañana voy a correr en femenino. Eso no es así. El Comité Internacional está claro con eso, ¿no? No acepta los trans, no se los traen en corridas internacionales, ni el ranking internacional. Eso no es aceptable, ¿no? El comité, el World Triathlon, que está asociado al Comité Internacional, tiene reglas, ¿no? 4 años entre que você era hombre y vira trans, tiene que pasar 4 años y con los niveles de testosterona controlados 2,5 por litro, unos cálculos. Entonces, tenemos que tirar a un lado la idea, ¿cierto? Que no es de la noche a la mañana que voy a participar de femenino, ¿no? También tienen reglas de 2 años después de que você vire trans, es que você puede correr o participar en corridas internacionales. Entonces, hay una serie de reglas, más yo concordo con você así fríamente, ¿no? Tengo que entrar en detalle, ¿no? En cualquier fase una categoría hombres, mujeres y trans, ¿no? Y ahí hay que vira más en teoría, porque el trans tenemos que ver si está dentro de esos factores de niveles de testosterona, etcétera, etcétera, si antes la pubertad o después de la pubertad. Tengo unas reglas ahí que yo no, sinceramente desconozco en detalle, ¿no? Mas sí, es un tema nuevo, un tema interesante, nuevo. Vamos a ver o que acontece. Talvez separando nesse primeiro momento, até que se chegue em mais conclusões, que haja o mínimo de consenso científico, você dá uma cortada, uma controlada nos ânimos, né? Mas prossiga. Porque é complicado também se a gente for pensar. Vamos supor, tem o homem trans, que nasceu mulher, e a mulher trans que nasceu homem. Então você tem vice-versa, né? E eles, se a gente criasse uma categoria trans, eles competiriam entre si. Ainda teria que ter uma subdivisão, né? O trans homem e o trans mulher. Né? Então é bem complicado. Acho que essa questão assim, tem que criar regras. Acho que está todo mundo tentando entender a melhor maneira de lidar com isso daí. Mas eu acho que realmente, da forma que tá, tipo, esse cara, pelo que parece, realmente ele tentou fraudar a prova, né? Mas eu acho que até para ser mais justo com todo mundo, o ideal mesmo é separar, pelo menos a grosso modo, assim, tipo, separa em 3 categorias, né? Mas mesmo assim, não é tão simples, né? Acho que não é a solução final, é uma solução para a gente tentar entender. Tem que ter pra ganhar um tempo, né? Dizer, qual seria o melhor modelo, né? Você tem que ter, por exemplo, 5, 10 anos de competições e você vai entender exatamente que categorias são essas, que pessoas são essas, como que, entendeu? Porque daí você vai ter um histórico do nível de, você fala de quanto tempo foi exposto ao tratamento hormonal, começou a transição quando era adulto, começou a transição quando era criança. Então tem esses níveis, e isso aqui, para ter essa ideia de o que é justo ou não na competição, você tem que ter um histórico de tempo dessas pessoas competindo, né? E acho que a melhor maneira de ter esse histórico é você criar essa categoria à parte e começar a fazer esse estudo, né? Mas de bate-pronto, assim, eu diria que o ideal seria separar mesmo para ter esse controle, como se fosse uma pesquisa científica mesmo, né? Como se fosse uma amostragem ali que a gente precisa fazer. Infelizmente, antes do Bolt falar, só como o próprio organizador ainda não sabe lidar com isso, né? Essa prova aí, que é bem importante no cenário trail, ela emitiu um comunicado que estava escrito assim: a chegada de Kima nos gera um dilema que implica uma série de questionamentos éticos, morais e até filosóficos e científicos que vão muito além das capacidades de uma organização de cidade pequena como a nossa. Então, pensa na saia justa do organizador lá, né? Assim, se no macro não há consenso, imagina a coisa ali. Você tem que lidar ali. Coisa... Dá troféu, né, mano? Dá troféu, deixa todo mundo feliz. É o tipo apagar incêndio, né?
Mas Sim. talvez seja eu uma coisa acho- da própria World Athletics criar meio que, dar uma regra para impor para as organizadoras, mas para criar uma linha guia, para assim, ó, isso é o que a gente está entendendo hoje desse assunto. A gente sugere que vocês sigam esse protocolo nas provas, né? Não é que seria a regra, mas eu acho que eles teriam que criar mesmo que um primeiro protocolo para isso daí, para servir de exemplo, né? E claro que ir melhorando ao longo do tempo. Mitchell, eu acho que tem que separar de imediato, né? Porque quem está sendo as grandes prejudicadas são as mulheres que vêm numa luta aí há anos para a igualdade, não só na sociedade, mas no esporte também. E a gente vê elas perdendo espaço em várias competições, em vários rankings, né? A gente tem alguns casos clássicos aqui no Brasil, a jogadora de vôlei, mas temos também exemplos na natação, na luta, no atletismo. Tem que levantamento de separar de peso. imediato e começar a estudar como acontece e às vezes até criar subdivisões, como é no próprio esporte paralímpico, né? Não é todos os mesmos tipos de deficiências que competem nas mesmas categorias, né? Então, como o Kiki falou aí, algumas regras. Você deixa de ser trans agora, imagina o Kiki. Ele fica aí, espera 4 anos, daí ele vai concorrer na categoria trans. Ele tem a formação óssea, a formação muscular, tudo de um homem, né? Ele não vai deixar de ser homem em 4 anos. Então, vai ter que criar algumas subcategorias, a partir de quanto tempo, quando você fez a transição e quanto a separar, mesmo assim você cria uma outra celeuma, né? Boston, a gente estava falando de índice para Boston. Boston tem um Qualify para não binários, que é o mesmo tempo das mulheres. Feminino. Então, em teoria, Kiki, você já tem o Boston Qualify para os binários. Alguém ligou o retorno aí, o Michael acho que ligou o retorno. O Kiki... O Kiki já teria tempo para disputar Boston pela qualificação feminina, que está no mesmo tempo dos não binários. E o próprio Boston falou. Eu confirmei aqui, só para ilustrar, Bolt, a nossa categoria de 40 a 44 é 3 horas e 10 masculino, 3 horas e 40 o feminino, e o não binário, 3 horas e 40 também. Então, nós já teríamos o Qualify, só por dizer que é não binário. Isso, você só tem que se identificar lá na hora da sua inscrição como não binário. E aí eles falaram que não tem uma massa suficiente para estabelecer recordes de não binários e binários. Mas a hora que eles tiverem uma massa suficiente de binários trans que eram homens e fizeram a transição para mulher, esses tempos automaticamente vão elevar. Então você vai ter que ter as duas faixas de transição dos homens, senão só vai ter em Boston os binários que eram homens e fizeram a transição para mulheres. As mulheres que fizeram a transição para o masculino jamais vão conseguir ir Boston Qualify. Então é um assunto espinhoso, mas acho que o primeiro passo é separar. Não tem como. Não dá para uma pessoa que era homem e passou a ser mulher competir na mesma categoria das mulheres. Quem acaba perdendo com isso, patrocinar, isso vai implicar em premiação, em patrocínio, em medalha, em reconhecimento, é as mulheres. Eu acho que é um desserviço para elas. É isso aí. Concordo, Bolt. E é complicado também analisar. Assim, eu estava pensando sobre esse assunto faz tempo, né? E não é um assunto fácil de você até ter uma opinião, só um adendinho, rapidão. Hoje, no clube de membros nosso ali, no Whats, né? A gente tem um clube dos membros e eles ajudam a elaborar as pautas, né? Toda segunda-feira eles sugerem pautas para o programa aqui. Porra, lá ferveu. Então, assim, é muito polêmico, né? E a gente não tem um trans no grupo. Então, ali eram pessoas discordando, basicamente. Fugiu o controle total a ponto de eu ter que rodar a baiana lá então é foda, é espinhoso. Mas então, assim, tem que fazer o urgente, o mais fácil por agora, talvez seja cria uma categoria, né? Divide em categorias. Mas, até aprender até a ter todos os elementos e haver o mínimo de consenso, porque fato, hoje não há consenso, nem só para resumir o que eu ia falar. Nem assim, entre especialistas. Né? É tão difícil discutir sobre isso que a própria comunidade
trans, LGBT, tudo mais, hoje eles têm uma sigla que eu acho que ninguém aqui consegue acompanhar. LGBTQI, assim, tantas distinções entre o como se identificar que fica impossível você separar e criar uma categoria, por exemplo, porque aí, quando separar de categoria... Olha como é complexo. Quando você separar de categoria, aí a pessoa vai falar assim, eu sou trans, mas eu sou trans isso. Eu não sou trans aquilo lá que é igual àquele outro cara. Eu não posso estar competindo com ele. Então, é muitíssimo, muitíssimo complicado. Mas, assim, eu acho também, aqui ninguém está discutindo a sua opção. Se você quer ser trans, sendo homem, sendo mulher, acho que a gente, graças a Deus, evoluiu nesse sentido. A vida é sua, você faz o que você quiser. Mas você também tem que ter um pouco de responsabilidade e entender que, por mais que, um exemplo, por mais que eu me considere uma pessoa trans, eu nunca tive um Qualified Boston ainda. Aí, porque eu me entendo de uma forma diferente agora, eu posso usar isso ao meu favor, também fica estranho, entendeu? Então, e um último ponto, se a gente quiser transferir essa responsabilidade para a organização de prova, de conferir, de isso, daquilo, vai ser sempre manchete de polêmica, gente. Enquanto não acontecer, igual o Brunão falou, de um protocolo mínimo aceitável, não só na corrida, mas como em todos os esportes, a gente vai continuar tendo esse tipo de problema, né? Você imagina domingo aqui, eu vou participar numa corrida de salto de Pirapora, dá uma polêmica igualzinha aconteceu com essa prova aí. Que organizador, que respaldo e que ele tem, que know-how que ele tem para lidar com um negócio desse, que é novo, que ele nunca enfrentou e que vai gerar um bate-boca no pé do pódio lá. Ou você acha que a menina que perder para um cara que se identificar como trans vai aceitar na boa, vai estender... Não, na vida real as coisas não são assim, gente. Não há toda essa empatia, tem bate-boca, tem briga, a menina do vôlei lá, as jogadoras tiveram uma puta resistência com ela, as coisas... A gente não vive no mundo da Barbie, onde todo mundo é empático, aceita de boa, aceita de primeira, pensa no bem-estar alheio, não é assim, né? Então, mas a pergunta precisa ter paciência de todas as frentes, paciência. A menina que ganhar a corrida, ela não tem direito a reclamar o primeiro lugar? Não tem, sim. Então, é legítimo ela reclamar, entendeu? Ela não é má gente né? A maioria das pessoas se coloca no lugar do trans, não, tem. Mas e a mulher, que normalmente é a que está prejudicada na história, gente? Eu me admiro a mulherada não se manifestando com relação a isso. Ela tá saindo, as mulheres estão saindo prejudicadas, porque infelizmente os homens não são prejudicados, e ainda a gente vê, às vezes, os homens burlando, se identificando como trans para ganhar uma medalha, ganhar uma competição, ganhar... O assunto é tão nebuloso que dá margem para fraudes, né? Tem que dar cartilha, como diz o Brunão, tem que dar cartilha para o organizador, para coisa saber ali, para saber como proceder. Amiguinhas, já nos alongamos, entendeu? Já nos alongamos, o programa hoje foi denso. Só mais assuntos... longo até agora. Pesado. A gente se comprometeu a nunca passar de 1 hora e nós vamos fechar com 59 minutos. Certo? Brunão precisa dormir com essa cutis perfeita. Iluminação ótima. Lindo. Muito só bonito, salienta os seus 0 defeitos, Brunão. Tá vendo, né? Ficamos assim, beleza? Sugira nos comentários aqui embaixo. Sugira os comentários que você quer ver no próximo resenha. Beleza? E é isso. Brunão, nós estamos gravando na segunda e vai sair na quarta. Teremos capa? Teremos capa. Teremos capa. Na terceira edição teremos capa. Eu vou improvisando. Você não faz, eu improviso, Brunão. Azar é vosso. Mas vamos ficando assim, passo a régua na resenha aqui. Beijo nas crianças, Jesus do coração. Vamos combinar. Se o Brunão não aprontar a capa, o Maico usa aquela do cachorro. No protesto. Fica até como uma ameaça, faca no pescoço. O famoso cachorro. Isso. Ele estava sem computador, o Brunão. Eu andei fazendo umas capas de vídeo aí, mas similar ao normal.
Vamos voltar ao normal. Beleza? Beijo nas crianças, Jesus no coração. Danielzinho, me chama para tomar uma com essa grana da Nacional Bet. Eu te apoiei, hein? Eu te apoiei, Danielzinho. Guarda te encontro no Ibirapuera de novo, aí você paga aí uma cerveja. Vamos que o homem tá com o fardo de dinheiro no bolso. Tchau para vocês. Até. Valeu, gente. Até mais.